O episódio começa com Hak entregando doces para os funcionários da universidade. Mas algo inesperado acontece quando ele tropeça sem querer no temido Moefá, derramando café em seu uniforme. Dizem que ele sempre machuca o sentimento dos outros. Além disso, o título de garoto perigoso e charmoso não é à toa. Ele sempre gosta de formar grupos e brigar com os outros. E ele é tão feroz que todo mundo diz para não provocá-lo de jeito nenhum. Acha que se ele fosse tão ruim como dizem, provavelmente já teria batido nele. Ele não deve ser tão terrível assim. Então pede desculpas e o rapaz apenas diz tá, e vai embora, não fazendo muito caso disso. Hak fica surpreso e conta o acontecido para os amigos, os quais acham que ele deve estar procurando alguém para lhe dar uma lição. Um colega chama Hak em particular, e entrega um presente. Hak estranha a situação, e fica envergonhado por estar recebendo tantas coisas, mas Po afirma que sendo para ele, não é nada demais e pede que aceite seu pequeno presente. O amigo comenta que Hak nunca consegue dizer não para ninguém. Hak responde que se recusasse, talvez Po ficasse triste. Logo depois, os amigos veem os status de Moefá, que até trocou de roupa. Hak pede o Ali que o ajude, falando com seu irmão para lavar sua roupa. Durante a conversa, Moefá recusa, dizendo que não é necessário. Mesmo assim, o amigo elabora um plano para pegar a roupa dele no armário sem que ninguém perceba. O grupo leva a camisa para uma lavanderia próxima e encontra uma funcionária que diz conseguir lavar qualquer peça. Mas, ao ver o estado da camisa, ela logo muda de ideia. Afirma que a máquina de lavar não vai dar conta, que precisa ser lavada à mão, e que não tem tempo para isso. No entanto, diante dos rostos simpáticos e fofos dos garotos pedindo por favor para que ela faça o serviço, ela acaba cedendo. Depois de lavar a roupa e secar, ela também passa a camisa, numa velocidade da luz, enquanto Hak tenta devolver a camisa no armário de Moefá, os outros seguram o garoto, que já vinha em direção ao seu armário. Hak, no entanto, não consegue colocar a camisa de imediato, porque cruza com Po, que o convida para sua festa de aniversário. Para não prolongar a conversa, Hak apenas responde que vai. Depois disso, coloca a camisa de volta, mas escuta Moefá se aproximando e se esconde. Ele abre o armário, vê a camisa limpa sem nenhuma mancha, mas não dá muita importância ao achado. Hak conta aos amigos que demorou porque encontrou o Po no caminho, e ele o convidou para sua festa de aniversário, e prometeu que ia. Os amigos sabem que ele não consegue dizer não, mas dizem que vão juntos para a festa de aniversário, para que possa o proteger. Por outro lado, a irmã comenta que ele continua aceitando as coisas de Po. Isso faz ele ter mais esperanças. Hak afirma que só aceitou dessa vez. Não vai mais aceitar nada dele. Chegando na festa, eles entregam o presente, mas para Po, não precisava trazer presentes para ele. Hak poder vir à sua festa de aniversário hoje é seu maior presente. Po está feliz da vida porque ganhou um presente de Hak, e quer comemorar, já está tramando algo. Nan avisa que ele não bebe álcool, mas Po garante que o que pediu foram coquetéis sem álcool. Para ter certeza, os amigos decidem provar antes, e tudo indica que realmente não tem álcool. Assim, todos bebem tranquilos, inclusive Hak. Só que, pelo olhar de Po, há algo estranho. O plano deles funciona, Hak e os outros acabam completamente bêbados. Então, Po anuncia que tem algo a dizer, pede que Hak fique com ele e tenta forçar o garoto a lhe dar um beijo. Mas a festa é interrompida quando Moefá aparece e declara que Hak é seu namorado. Po tenta reagir, mas leva um soco que o coloca no lugar. Moefá então leva Hak consigo. Hak diz que Po é mau, ele o fez beber demais e agora está bêbado. Se aproxima e confunde o rapaz com o seu pai, pede até que ele beije sua cabeça, assim como o pai costuma fazer. Com a insistência do garoto, ele se vê obrigado a fazer isso. No dia seguinte acorda e olha várias mensagens de seus amigos, e também a foto dos dois. Na universidade, encontra com ele e pede desculpas por sujar a sua roupa. Ele imediatamente a lavou e colocou de volta no seu armário, não sabe se ele viu. Também pede desculpas pelo que aconteceu ontem, e obrigado por levá-lo para casa ontem à noite. Moefá também quer pedir desculpas, ele ficou um pouco impaciente, então quando bateu em Po, acabou contando que eles estavam namorando. Hak não vê problemas nisso, afinal sabe que ele fez isso porque estava o ajudando. Hak conta ali que acabou de pedir desculpas pessoalmente a Moefá. Depois disso, percebe que esqueceu de entregar a sobremesa como agradecimento. Descobre que Moefá está no telhado junto com Po, que quer se vingar por ter levado um soco na noite anterior e não pretende deixar isso passar.
Hak entra no meio da confusão, mas Po afirma que ele está mentindo, dizendo que eles não são realmente namorados. Hak discorda e confirma que está sim com Moefá. Po não acredita, alegando que Hak sempre esteve ao lado dele e nunca saiu com ninguém. Hak insiste que os dois estão juntos, mas mesmo assim Po continua duvidando e parte para acertar Moefá com um soco. Nesse momento, o professor chega e interrompe a briga. Depois disso, os dois têm uma conversa séria. Hak propõe que eles finjam um namoro, assim Po deixará de incomodar, mas deixa claro que só acontecerá se ele quiser, caso contrário não tem problema. Moefá aceita o acordo, mas admite que não sabe como agir em uma situação dessas. Hak responde que não precisa se preocupar, porque ele mesmo cuidará disso, logo em seguida entrega a sobremesa. Moefá convida Hak para andar no barco de pato, assim podem conversar melhor sem que ninguém escute. Durante a conversa, ele pergunta o que deve fazer nesse namoro falso. Hak explica que primeiro precisam parecer um casal de verdade. Para isso, trocam contatos, facilitando a comunicação. O segundo passo é tirar fotos juntos. No entanto, quando tentam, os dois ficam envergonhados e decidem que é melhor registrar apenas as mãos, já que Hak comenta ter visto alguns casais fazendo isso. Mais tarde, Moefá pergunta como deve postar essa foto. Hak responde que fica a seu critério, mas podem postar juntos às 8 horas. Os dois então aguardam o exato momento para postarem a foto. Do outro lado, Po fica furioso ao ver o story do garoto. No dia seguinte, os amigos fazem várias perguntas sobre o relacionamento repentino, e reclamam que Hak nunca conta nada. Então ele diz que se apaixonou por Moefá quando os dois se esbarraram. Os amigos de Moefá também questionam quando isso aconteceu, e porque não sabiam de nada. Ele responde que já se conhecem há um tempo, mas só agora decidiu que queria ficar com ele. Baby descobre a situação e pede explicações, questionando por que ele não falou com ela antes. Hak pede que seja compreensiva e explica que precisou fazer isso para que Po deixasse em paz. Garante que é apenas temporário e que quando Po parar de incomodar, ele também vai encerrar o namoro falso. Lee o desafia a convidar Moefá para comer sobremesa. Hak acaba fazendo o convite, mas já avisa que ele não vai aceitar. Para sua surpresa, Moefá responde imediatamente aceitando o convite. Durante a escolha no cardápio, Moefá insinua algo, Hak não faz ideia do que ele se refere e acaba escolhendo sorvete com sabor de leite. O irmão observa a cena e já começa a desconfiar dos dois. Hak é obrigado a comer várias colheres. Mais tarde, Lee pede para conversar com seu amigo e com o irmão, dando a chance de eles confessarem a verdade. Hak insiste que não está escondendo nada, mas Lee afirma que já percebeu tudo desde a primeira vez que ele disse ser namorado de Moefá. Para ele, estava claro, seu irmão nunca gostou de doces nem de nada com leite. Hak então conta o que aconteceu até chegarem nesse ponto e pede que Lee não fique bravo. Lee garante que não está, e até quer ajudar os dois a fazer o namoro falso parecer real. Para isso, diz que Hak precisa conversar mais com seu irmão, entender melhor sua personalidade e ter uma troca mais profunda. Além disso, precisam de uma foto de casal, com mais proximidade e contato físico. Eles até tentam, mas percebem que não parece tão amoroso. Ao se aproximarem sem querer, Moefá deixa o celular cair. Hak tenta segurar, mas Moefá o segura logo, impedindo que ele caia. Os dois ficam se encarando por um momento, e Hak comenta que Moefá também tem seu lado desajeitado. Em seguida, pergunta por que ele está tão nervoso. Moefá explica que não está acostumado, que não é bom em expressar sentimentos. Conta que já teve relacionamentos antes, mas nunca esteve tão próximo de alguém assim. Hak responde que ele não precisa se preocupar, porque vai ensiná-lo a lidar com sentimentos e com o amor. Dessa vez, é Hak quem tira as fotos. Moefá até se afasta no começo, mas depois acaba cedendo, e juntos tiram várias fotos carinhosas e fofas. Nesse tempo, os dois se divertem bastante, escolhem a foto mais apropriada e postam no Instagram. Depois disso, sobre a sugestão de Lee de terem uma conversa mais profunda, Moefá propõe marcarem um horário para fazerem isso. No dia seguinte, os meninos entram no elevador e Po tenta puxar assunto com Hak. Os amigos interrompem o rapaz várias vezes para que ele não consiga conversar direito. Ainda assim, Po encontra uma brecha e fala sobre o trabalho que o professor pediu sobre microfotografia. Ele comenta que do seu apartamento a vista é linda e sugere que Hak vá filmar lá. Nesse momento, Moefá chega, entra no elevador entre os dois e convida Hak para comer.
Durante a conversa, Muefá pergunta se Hack precisa mesmo de um lugar alto, com uma vista bonita para gravar. Hack confirma, já que o tema é o pôr do sol. Então, Muefá sugere que ele vá filmar em seu apartamento, dizendo que o pôr do sol lá é incrível, mas deixa claro que se ele não quiser, podem procurar outro lugar sem problema. Hack concorda em ir. Ao chegar, percebe que a vista do apartamento realmente é muito bonita. Ele posiciona a câmera, enquanto Muefá aproveita o tempo para desenhar. Conta que desenhar era um passatempo de infância e agora faz um retrato de Hack. Depois disso, Hack sugere que joguem um jogo para terem uma conversa mais profunda, um jarro com várias perguntas que eles sorteiam e respondem. Durante a brincadeira, Muefá pergunta se Hack gosta de ficar com ele do mesmo jeito que gosta de estar com seus amigos. Hack responde que sim, e mesmo sendo a primeira conversa séria entre eles, se sente muito à vontade. Após a filmagem, Muefá pergunta se ele quer comer algo e se oferece para cozinhar. Hack se surpreende, mas aceita. O rapaz prepara uma das comidas favoritas dele. Depois de comerem, Hack agradece por ter deixado filmar no apartamento e também pela refeição deliciosa. Muefá diz que se ele gostou, pode preparar de novo da próxima vez. Na universidade, Paul continua incomodando o rapaz, dessa vez quer convidá-lo a assistir sua competição. Além disso, sua mãe disse que sente muito a sua falta. Muefá interrompe e pergunta sobre o que estão conversando. Hack informa que Paul convidou para assistir o jogo de futebol dele. Muefá diz que se participar também, Hack vai torcer por ele. Os dois se encaram e se desafiam no jogo. Depois disso, Hack pergunta por que ele vai participar do campeonato de futebol este ano. Ele responde que no começo não iria. Não gosta de quem ele se torna durante as competições, seu temperamento é explosivo. Ano retrasado, quando participou de uma competição, o adversário o irritou, e ele acabou perdendo o controle emocional. Este ano também não está muito afim de competir. Hack afirma está tudo bem. Todo mundo tem seus defeitos. Seus amigos mesmo dizem que ele é certinho e bondoso, que não consegue dizer não para os outros. Quando a seus defeitos, vai ajudá-lo a controlar sua raiva. Hack teve algumas aulas com a irmã para que o namoro falso pareça mais convincente. Ela explica que além de agir naturalmente, também precisam usar apelidos carinhosos. Muefá então sugere chamar Hack de travesso. Durante o treino de futebol, Paul arruma confusão em campo. Muefá até parte para cima dele, mas é contido pelos amigos. À noite, Hack faz uma chamada de vídeo mostrando os cartazes de apoio que preparou com as próprias mãos. No dia do jogo, a equipe adversária abre o placar com o primeiro gol. Depois de um tempo, Hack aparece com os cartazes para incentivar o namorado. Ao ver o apoio, Muefá fica emocionado, os olhos brilham. Paul, ao contrário, se irrita com a cena. No fim do primeiro tempo, o placar marca 2-1 para a equipe amarela. O time Your Sky precisa virar no segundo tempo. Durante a partida, Paul começa a mirar em Muefá, derrubando de propósito. Na primeira vez, Muefá ignora, mas na segunda queda já não aceita. Hack lembra que ele é esquentado e tenta acalmar a situação. Pela falta, Muefá tem a chance de cobrar um pênalti. É um momento crucial para mudar o rumo do jogo. Ele chuta no canto e acerta, empatando. Determinado, marca mais um gol em seguida e garante a vitória do time no segundo tempo. Após a partida, Hack vai até ele, parabeniza e diz que, como recompensa, Muefá pode pedir o que quiser, desde que não seja nada caro. Surpreendendo o Hack, Muefá responde que quer levá-lo a um encontro. Hack fica sem reação, completamente chocado. Mas depois comenta que ele está querendo seguir a lista para o encontro. Os meninos comemoram a vitória do campeonato. E durante a festa um colega agradece cada um pelo apoio, incluindo o Hack, dizendo que se não fosse sua força ao lado de Muefá talvez não tivessem vencido. Muefá acompanha Hack para buscar mais bebidas e aproveita para falar que seus amigos adoram fazer piadas, mas se alguma incomodar é só avisar que ele resolve. Hack diz estar preocupado, porque se falar demais pode acabar se entregando, já que não sabe mentir, mas se ficar calado demais podem achar ele superficial. Muefá responde que tem uma solução. Na mesa, Hack oferece comida na boca dele de forma carinhosa, chamando atenção. Os amigos perguntam o que Muefá fez para conquistar Hack. Ele solta cantadas divertidas, que o churrasco está quente, que não come carne de porco, só ele, que o hot pot e a fumaça não importam, porque no coração só existe Hack. Depois de se despedirem dos amigos, Muefá pergunta se Hack está bem com o que aconteceu, revelando que na verdade passou dias pesquisando várias cantadas antes da comemoração.
Na sala de aula, ele manda mensagem perguntando se Hak já escolheu o lugar para o próximo encontro. Ele mostra desenhos que fez com os lugares típicos: cinema, planetário, terraço. Na página seguinte aparecem alguns animais, e Moefá pergunta se existe outro lugar que ele gostaria de ir. Hak admite que gostaria de visitar o zoológico, mas logo se preocupa que ele ache quente demais e não curta animais. Moefá responde na lata que então eles vão a esse lugar. Os outros lugares foram escolhidos por outras pessoas, mas esse lugar foi escolhido por Hak, é esse que ele quer ir. À noite, Moefá deixa de beber com o amigo para responder às mensagens do rapaz, e ajudá-lo a escolher uma roupa. Hak já experimentou várias, mas acha que nenhuma está boa, até sugere que usem algo parecido para parecerem um casal. Moefá garante que ele só precisa ser ele mesmo, já é fofo o bastante. Hak comenta que ele anda ficando bom em flertar. No encontro, ele descobre que Moefá reservou o zoológico inteiro, por isso não há outras pessoas. Os dois se divertem vendo os animais, e Hak confessa estar muito feliz por passar o dia com seu amor. Moefá pergunta que amor, ele responde que está falando dos animais, porque todos eles são seu amor. Um tempo depois, uma garota aparece e comenta que Hak realmente está namorando Moefá, pensou que fosse só boato, ou talvez ele seja como antes, ficando com outras pessoas por não conseguir dizer não. Hak fica triste enquanto alimenta os peixes. Moefá sugere que ele converse, e Hak explica, a garota se chama Mil. Foi sua namorada no primeiro ano do ensino médio. No aniversário dela, ela pediu que ele namorasse com ela, e ele aceitou, com medo de magoá-la se rejeitasse, mas nunca teve sentimentos por ela. No fim, foi ela quem terminou. Moefá o conforta, dizendo para se perdoar, sabe que ele ainda carrega isso. Hak admite que no começo tinha medo dele, pois todos diziam que era bonito, mas rude e arrogante. Porém, ao conhecê-lo, viu que é a pessoa mais gentil e bondosa do mundo. No dia seguinte, a garota aparece novamente querendo conversar com ele, mas antes disso Moefá já havia combinado de se encontrar com ele. No trajeto, encontra a menina abraçando o rapaz, e nesse instante Po surge de repente, provocando, dizendo que Mil é o primeiro amor de Hak e que parece que os dois vão reatar. Hak olha para trás, vê Moefá e logo vai até ele, afirmando que eles vão comer juntos. Po fica surpreso, percebendo que não conseguiu causar intriga. Mais tarde, Hak explica o que realmente aconteceu. Mil pediu que voltassem, mas ele recusou. Ela respondeu estar feliz com a decisão e contou que foi Po quem a procurou, pedindo ajuda para separá-los. Ela aproveitou para se desculpar por ter forçado Hak no passado, quando pediu namoro em público, o deixando sem saída. Hak também pede desculpas, e os dois decidem ser amigos novamente. Ele diz que tudo que aprendeu, ter coragem para rejeitar, perdoar os outros e a si mesmo foi graças a Moefá. Então ouve, que ele também é incrível. Os amigos de Hak começam a estranhar o relacionamento. Desde que ele e Moefá assumiram o namoro, nunca foram vistos tendo nenhum tipo de contato físico. Hak tenta disfarçar, dizendo que já aconteceu sim, só que ninguém viu, e logo foge da conversa para não precisar se explicar mais. Depois, ele procura Moefá para falar algo sério. Diz que os dois precisam seguir mais a lista e aprender a praticar o contato físico. Conta que os amigos estavam perguntando se já fizeram isso, como dar as mãos, abraçar, beijar na bochecha, e sem querer, ele acabou dizendo que nunca fizeram nada disso. Por isso, o próximo passo é dar as mãos em público. Quando fazem isso, acabam chamando a atenção por onde passam. Antes de se separarem, Hak sussurra no ouvido de Moefá pedindo que passe a mão em sua cabeça. Ele obedece, mas faz de forma seca, sem nenhum traço de carinho. A tarefa do dia é gravar um MV, que pode ser de qualquer tema. O grupo propõe que seja um MV de romance e indica Hak e Moefá para protagonizarem, já que são namorados. Hak concorda, mas acha melhor os dois treinarem o contato físico para que na frente da câmera, não fiquem duros nem desconfortáveis. Lhe dá algumas dicas, sugerindo que Hak se aproxime mais de Moefá. Depois disso, Hak manda uma mensagem perguntando se eles podem se encontrar no dia seguinte para praticar o toque físico. No dia seguinte, ao chegar na casa de Moefá, Hak se impressiona com o tamanho da piscina, mas o foco é outro. Ele pede que Moefá sente ao seu lado, mas o garoto recusa. Mesmo assim, Hak se senta e impede que ele fuja. Explica que entende se Moefá não gosta muito disso, mas só queria que ele começasse a se acostumar com os dois mais próximos. Moefá pede desculpas se foi direto demais,
e diz que está disposto a tentar. Depois, ajuda Hak a avaliar alguns desenhos que ele fez. Na cozinha, Hak pergunta se vai aprender a cozinhar ou se era outra coisa. Moefá responde que vai ensinar o que casais normalmente fazem. Após ensinar Hak a cortar legumes, ele comenta que Moefá é incrível no amor. Moefá diz que não é bom com romance, mas que está aprendendo com Hak a amar. Os dois ficam sem graça, mas depois acabam se divertindo juntos enquanto comem. Enquanto isso, Fo fica furioso ao ver a postagem de Hak e Moefá no Instagram. Declara que odeia Moefá e pede ajuda à mãe, dizendo que quer divulgar o vídeo onde apanha dele. A mãe não concorda, preocupada com a própria reputação, mas afirma que vai resolver a situação por ele. De volta ao casal, os dois estão assistindo algo. Moefá começa a cair de sono, e Hak posiciona o travesseiro com cuidado para que ele descanse. Em seguida, oferece o colo para ele dormir melhor. Moefá aceita, cochila um pouco, e logo depois Hak também adormece. Quando Moefá acorda, leva Hak para sua cama, dizendo que lá é mais confortável. Hak comenta que agora estão mais próximos e pergunta se eles parecem um casal de verdade. Moefá responde que quase, porque ainda não seguiram todos os passos da lista. Ele começa a se aproximar cada vez mais, até que Hak pede para ele não fazer isso, dizendo que esse tipo de coisa deveria ser feito com alguém que se gosta de verdade. Moefá se aproxima do ouvido dele e pergunta: "E se eu não estiver te provocando?" Hak cede e os dois acabam se beijando. Mas tudo isso era um sonho. Hak acorda assustado, dizendo que teve um sonho estranho. Fica sem jeito e afirma que já está tarde, precisa ir embora. Moefá segura sua mão e diz que vai levá-lo até em casa. Antes de ir, pergunta se fez algo que incomodou. Hak garante que não, pede para ele não pensar nisso, mas fica confuso com a situação. Em casa, pergunta ao irmão o que significa quando uma pessoa tenta te evitar desesperadamente. Lee responde que pode ser que tenha feito algo que o outro não gostou, mas também existe outra possibilidade. Talvez ele só esteja com vergonha. No ensaio do MV, os dois precisam imaginar que estão na praia. Depois, devem se encarar e se aproximar lentamente. Hak diz que está doente e quer voltar para casa para dormir um pouco. À noite, Moefá, preocupado, vai visitá-lo e diz que estava com medo de ser algo sério. Hak afirma que já está recuperado e pronto para ir à praia. Em seguida, passa a mão na cabeça dele, o qual fica sem jeito, sentindo o coração acelerar. Depois disso, Hak até pesquisa na internet os sintomas de quem está se apaixonando. A resposta é: quando você está perto da pessoa, sente felicidade. Começa a rir sem motivo. Não consegue parar de olhar para ela e o coração bate mais forte. Hak percebe que está completamente apaixonado. A caminho da praia, Moefá coloca o fone de ouvido em Hak. A música é romântica e fala sobre alguém que se apaixonou primeiro. Parece uma indireta. Hak percebe o recado e entende que está completamente envolvido. Chegando à hospedagem, os quartos são divididos e, como esperado, Hak e Moefá ficam juntos. Só tem uma cama no quarto. Moefá deita bem longe e fica muito nervoso quando Hak fala com ele, mas era só para colocar alguns travesseiros entre eles. Mais tarde, já durante a filmagem do MV, Hak encontra um garoto que perdeu a pipa e se oferece para ajudar. Enquanto procura, acaba se perdendo na floresta e se machuca. Moefá o encontra e o carrega nas costas até fora dali. Hak agradece, dizendo que estaria em apuros se ele não o tivesse encontrado. Moefá responde que ele também estaria em apuros. Nesse momento, Hak vai direto ao ponto, pede desculpas e se declara, dizendo que gosta dele. Moefá pede desculpas também, dizendo que já gosta de Hak há muito tempo, mas nunca teve coragem de dizer. Em seguida, os dois se beijam pela primeira vez. Na mesma noite, os amigos se reúnem e lhe contam uma história de terror que teria acontecido naquela mesma praia, deixando todos assustados. Hak e Moefá se preparam para dormir. De repente, falta luz. Hak fica muito assustado. Moefá tenta acalmá-lo, depois relembra alguns momentos dos dois e faz uma pergunta: se ele quisesse fazer coisas que casais normalmente fazem, estaria tudo bem para Hak? Ele confirma. Então, se beijam intensamente, em meio à escuridão do quarto. Nesse momento, a luz volta e o telefone toca. Hak pede que Moefá atenda primeiro. No dia seguinte, os dois acordam. Moefá tenta conversar sobre o que aconteceu na noite anterior, mas Hak muda de assunto e foge da conversa. Na hora da refeição, Moefá se senta ao lado dele, mas Hak se afasta, deixando os amigos confusos.
Logo depois, Moefá descobre que um cliente está querendo processar seu restaurante por ter encontrado um inseto na comida. Ele liga para Hak, mas o garoto, ainda abalado, não atende e nem responde às mensagens. Mais tarde, depois de uma conversa séria com Baby sobre seus sentimentos por Moefá, Hak decide que não quer deixar as coisas assim e toma a decisão de ir vê-lo imediatamente. No restaurante, um cliente bêbado começa a ofender uma pessoa trans que estava sentada. O rapaz responde que vai resolver a situação sozinho e acerta alguns golpes, dizendo que também tem o direito de estar ali. A confusão se espalha, e Moefá é chamado. Enquanto ele sai para resolver, Hak liga para seu celular. Durante a briga, algumas pessoas estão filmando tudo. Moefá aparece e intervém, pedindo educadamente que todos se retirem do local, mas antes que paguem pelos danos causados. O agressor se recusa, dizendo que não vai pagar nada e ainda ameaça expor publicamente como o restaurante trata seus clientes. Mesmo assim, Moefá manda calcular os prejuízos e passar a conta para os dois envolvidos. Se não pagarem, irão lidar com a polícia. Logo em seguida, Fo aparece provocando os rapazes e comentando sobre a confusão. Moefá já sabe que ele está por trás de tudo. Mais cedo, ele já havia conversado com dois dos homens envolvidos e avisado que sabia quem estava mandando eles causarem problema. Disse que se não aceitassem suas condições, teriam que se explicar para a polícia. Informa que não chamou as autoridades, mas isso não significava que não sabia de tudo. Só queria ver qual seria a reação dele ao descobrir que estava sendo enganado por ele desde o começo. Fo fica furioso e começa um reboliço. Hak chega e tenta separar a briga nisso, Fo acaba empurrando Hak. Depois percebe o que fez, mas já é tarde. Moefá perde o controle, como já havia avisado que poderia acontecer, e acerta vários socos com raiva. Hak se assusta, ajuda Moefá com o machucado na mão, e vai embora imediatamente, sem dizer mais nada. Em casa, a mãe de Fo está dando uma bronca. Viu o vídeo da confusão e o responsabiliza por tudo. Diz que aquilo não tem mais nada a ver com a reputação dela. Todos os problemas da vida dela, segundo ela, são culpa dele. Fo retruca, dizendo que ela só se importa com a imagem dela. Questiona se alguma vez se importou com ele de verdade. Diz que está machucado, mas ela sequer perguntou se ele está com dor. Afirma que a ama, mas sente que não é amado. Triste, Fo sai para dar uma volta. Tenta atravessar a rua sem prestar atenção. Hak aparece e o puxa, evitando um acidente. Fo fica feliz ao vê-lo e aproveita para se desculpar pelo que aconteceu na noite anterior. Hak diz que não está bravo, mas deixa claro que as coisas mudaram. Ele lamenta o passado e agradece por Fo ter gostado dele, mas pede que não o persiga mais. Aproveita para dizer que gosta de Moefá e pela primeira vez, deixa claro, nunca gostou de Po. Fo fica com o coração partido ao perceber que não há mais nenhuma chance entre eles. Nesse mesmo dia, Hak confessa aos amigos que ele e Moefá não estavam namorando de verdade esse tempo todo. Eles ficam chateados, mas depois entendem que Hak teve seus motivos. Enquanto isso, Moefá vai visitar o pai e durante a conversa, acaba contando que gosta de uma pessoa, mas tem medo de não ser correspondido. Diz que ainda tem lados ruins que não conseguiu mudar e quer ser uma versão melhor de si, antes de começar algo sério com alguém que ama. O pai aconselha a não esperar demais. Diz que se ele ama alguém, precisa se arriscar. Mais tarde, Hak encontra com Moefá e diz que precisa conversar. Revela que pensou bastante se deveria ou não falar, mas que gosta dele. Não sabe exatamente quando começou, só percebeu que já gostava. Pede desculpas caso isso o tenha deixado desconfortável e sugere encerrar o namoro falso, já que Po não vai mais interferir. Antes que Moefá possa se declarar também, ele vai embora. À noite, sai à procura de Hak e o encontra cabisbaixo, chorando. Ele limpa suas lágrimas e pede que não chore mais. Diz que se quiser acabar com o namoro falso, tudo bem, mas só se for para se tornarem um casal de verdade. Pede que Hak seja seu namorado. Ele aceita na hora. Os dois se beijam apaixonadamente. Depois, Moefá o leva para casa e entrega um desenho que fez quando Hak gravou o pôr do sol. Conta que já gostava dele muito antes disso, quando ele ainda era calouro e nem tinha derramado café no uniforme. Com o tempo foi gostando cada vez mais. Mesmo fingindo um relacionamento, os sentimentos sempre foram verdadeiros. Agora, são oficialmente namorados. Os dois, ainda meio tímidos, vão para a sala. Moefá pede permissão para tocá-lo. Começa a beijar seu pescoço com delicadeza, despertando um desejo intenso. Passa a mão pelo corpo dele,
deslizando pelos músculos do abdômen. Moefá se entrega e, ao mesmo tempo, conduz Hak a também explorar seu corpo. O clima esquenta rapidamente. Porém, Moefá percebe que Hak não está preparado para isso. Ele confessa que está nervoso. Moefá respeita o momento, diz que não tem problema, e promete que vai esperar o tempo que for necessário. No dia seguinte, saem juntos para comer macarrão, algo simples. Hak até pergunta se vale a pena sair só por isso. Moefá responde que sim, porque além de comer, a vista é linda. Nesse dia, eles também registram suas primeiras fotos como namorados de verdade. No episódio seguinte, Hak tira várias fotos do cachorrinho que acabou de ser adotado para enviar para o namorado. Mas ele liga na mesma hora para dizer que está na frente da casa dele. Lá fora, ele começa a flertar com Hak, usando o cachorrinho como desculpa. Hak acaba ficando sem jeito e envergonhado durante as investidas. Tentando disfarçar, ele muda de assunto, e Moefá logo convida para mais um encontro. Eles marcam em um restaurante. Um detalhe importante é que Moefá não gosta muito de doces, e isso já é algo conhecido, mas para agradar o parceiro, ele aceita mesmo assim e acaba comendo à força. Porque ver o namorado feliz é mais importante. Depois eles vão ao mercado, e Hak reclama de dor nos pés porque calçou a meia errada. Moefá não pensa duas vezes, propõe ir a uma loja próxima para comprar um par de tênis. Hak gosta de outro modelo, mas fica envergonhado em aceitar mais um par. Ainda assim, Moefá deixa claro que adora comprar coisas para o namorado e não aceita nenhum agradecimento, porque faz isso de bom grado. Um abraço já é suficiente. Ao mesmo tempo, Real e Ia estão passando por um conflito. Real desabafa com um amigo, dizendo que ele e Ia se desentenderam e que não sabe como lidar com a situação, já que tudo envolve orgulho, insegurança e o medo de perder alguém importante. Voltando ao casal, eles fazem coisas comuns, mas íntimas, típicas de um relacionamento. É uma cena simples, cotidiana e íntima, daquelas que não precisam de grandes acontecimentos para serem bonitas. São apenas dois namorados vivendo momentos comuns, cheios de carinho, cumplicidade e conforto. No final do dia, Hak acaba dormindo, e Moefá recebe uma ligação de Baby, dizendo que o irmão pode dormir na casa dele, já que está tarde. Com isso, Moefá fica ainda mais feliz, rindo à toa enquanto observa Hak dormir. Enquanto isso, Real recebe uma ligação de um garçom avisando que Ia está muito bêbado e perguntando se ele pode ir buscá-lo. Mais tarde, Hak acorda assustado ao perceber que não dormiu em sua própria cama. Ele começa a imaginar que o pai vai brigar, que a mãe vai bater nele, e isso vira uma confusão na cabeça dele. Moefá o tranquiliza, explicando que já falou com a irmã e que ele pode dormir ali tranquilamente naquela noite. Real chega irritado ao bar e encontra um homem dando em cima de Ia. Ele deixa claro que o sujeito não pode nem encostar nele e que não quer conversa, puxando Ia à força para fora do lugar. Hak toma banho e veste o pijama de Moefá, depois se pergunta por que está tão nervoso, já que não é a primeira vez que dorme com ele. Para disfarçar, diz que o sono bateu de repente e vai dormir logo. Moefá se aproxima como se fosse beijá-lo na boca, mas apenas beija sua testa e deseja boa noite, mostrando que está respeitando o tempo dele. Os dois acabam se olhando ao mesmo tempo, visivelmente envergonhados. E é levado para a casa de Real, mas por estar muito bêbado, não consegue distinguir o ambiente e pensa que está em sua própria casa, agindo com total liberdade. Real não permite que ele continue e o leva para o banheiro. Depois de tomar banho e ficar um pouco mais sóbrio, eles conversam. Real está muito chateado, porque segundo ele, Ia foi beber no bar de seu inimigo, e se algo tivesse acontecido com ele, ninguém saberia. Ia pede para Real parar de brincar com ele e explica que está daquele jeito justamente por causa dele. Real perde a cabeça e o empurra, afirmando que tanto no passado quanto agora, nunca brincou com ele. Eles ficam em silêncio por um tempo, até que Real decide pedir desculpas e diz que se Ia não quer que ele se importe, então ele não vai mais se importar. No dia seguinte, Hak atende a ligação da mãe de Moefá, que avisa que está voltando para a Tailândia. Ela logo percebe que não é o filho quem está falando, deixando Hak extremamente envergonhado e inseguro. Moefá o tranquiliza, dizendo para ele não ficar inseguro, pois seus pais vão gostar dele. Chega o momento de apresentar o namorado à família e o clima fica tenso. A mãe pergunta o que os pais de Hak fazem, onde trabalham e outras coisas do tipo. A resposta não agrada muito. O pai é diretor de escola e a mãe é dona de casa. Hak se atrapalha ao responder, e a mãe deixa claro que ele precisa se comportar se quiser namorar o filho dela. As coisas pioram quando Hak começa a tossir descontroladamente.
A mãe acredita que ele não é suficiente para o filho, e Moinfa concorda. A família inteira começa a rir dele, e é Lee quem o tira dessa paranoia. Na verdade, tudo não passa de uma imaginação causada pelo medo e pela insegurança. Na realidade, a família de Moinfa é extremamente simpática, e o pai até brinca, chamando Hak de travesso, o apelido carinhoso que Moinfa havia criado. Mesmo assim, Hak ainda se sente inseguro pelo fato de ser um homem namorando outro homem, mas o pai deixa claro que nunca se importou se a pessoa que o filho ama é homem ou mulher. O que importa é quem ele ama. À noite, Hak avisa a irmã que vai dormir novamente na casa de Moinfa e que no dia seguinte volta para casa. Enquanto Moinfa se perfuma, Hak observa uma tatuagem nas costas dele, onde está escrito: "Eu sou o seu céu, e você é meu mar." É uma homenagem que Moinfa fez para os dois. O clima fica perfeito. Eles se beijam intensamente e Moinfa faz apenas uma pergunta, já sabendo a resposta: se Hak está pronto agora. A resposta é sim. Eles começam a tirar a roupa lentamente, sem pressa. Hak está muito mais confiante sobre o que realmente quer. A cena é afetuosa, calma e delicada em cada gesto. Moinfa é compreensível e paciente o tempo todo, e o momento tão esperado finalmente chega, valendo a pena toda a espera. No dia seguinte, Hak acorda envergonhado, como era de se esperar, e tenta sair da cama, mas Moinfa quer saber se está tudo bem com ele. A resposta é sim, está tudo muito bem. Finalmente o rapaz volta para casa e a mãe percebe imediatamente que ele está diferente, aparentemente mais feliz. No meio dessas cenas domésticas, o episódio também mostra Hak falando sobre como foi conhecer os pais de Moinfa e o quanto estava nervoso antes. A conclusão é simples, eles foram muito mais calorosos do que ele esperava, o que alivia parte do medo que ele carrega sobre ser aceito. No entanto, essa sensação boa vem acompanhada de um detalhe importante. A família de Hak ainda não sabe a verdade sobre o relacionamento, e ele não quer mais esconder isso. Em paralelo a essa parte mais leve, entra o conflito que estava pendente entre Real e Ia. Eles estão afastados, com aquele clima de orgulho misturado com insegurança. Ia começa a fazer um drama junto dos amigos, porque, segundo ele, fez uma besteira e não sabe como resolver. Ele e Real brigaram, mas Ia não consegue pedir desculpas nem mesmo por mensagem. Hak é quem dá a ideia. Ele pode escrever uma carta de pedido de desculpas. E até tenta escrever, mas até isso se torna complicado, e as folhas do caderno que Hak emprestou vão pro ralo. Enquanto Moinfa fica ocupado com questões de trabalho, Hak, Lee e a mãe de Moinfa dão um passeio no shopping, e a mãe começa a criar um vínculo com ele. Depois de pai e filho deixarem a família esperando por um bom tempo, o pai chega com um buquê de flores para a esposa, explicando de onde vem esse lado romântico de Moinfa, que também aparece trazendo uma rosa. Por outro lado, Ia finalmente decide encarar Real. Ele lê a carta, mas Real mantém uma postura dura. Mesmo assim, Ia insiste, dizendo que só quer pedir desculpas, e começa a ler a carta novamente. Real fica impaciente, toma a carta das mãos dele e lê por conta própria. O que está escrito rapidamente amolece o coração dele, a ponto de querer ficar com ela. Durante a brincadeira, os dois acabam se olhando bem de perto, e é nesse momento que Real rouba um beijo rápido. Depois disso, Real explica o verdadeiro motivo de ter se afastado. Ele acreditava que Ia ficaria sem saber o que fazer e que eles nunca mais conseguiriam se olhar nos olhos. Tinha medo de ser odiado. Real deixa claro que não sabe quando os sentimentos por Ia começaram a mudar, e pergunta se o que Ia sente por ele é apenas amizade ou se vai além disso. Ia admite que não entende os próprios sentimentos e não sabe exatamente o que sente, mas propõe começar sendo apenas amigos. Real deixa claro que não quer ser só amigo. Ele beija Ia com intensidade e basicamente encerra a fase do empurra-empurra. A cena segue com Real levando Ia para o quarto no embalo do momento, deixando explícito que os dois escolheram atravessar a linha mesmo sem uma resposta clara. Enquanto isso, os meninos precisam fazer um trabalho da universidade. Cada um deve decidir o que vai criar, e Hak escolhe um conceito com um cenário que inclui um mascote de raposa. Logo após falar com o namorado, ele atende a campainha e recebe um presente de Moinfa, um vaso de flores para enfeitar a mesa e comida para dar energia. Moinfa observa todo bobo Hak contente com os presentes. Depois de várias horas apresentando os trabalhos, Moinfa aparece com mais um presente, desta vez algo caro, um iPad. Hak comenta que pretende contar sobre o relacionamento para o avô e para os pais, mas reconhece que não será uma tarefa fácil. Ele planeja assumir o namoro no dia do aniversário do avô. O pai chega bem na hora em que Hak comenta isso com o cachorrinho e acaba escutando, mas entende errado.
Ele acredita que a felicidade do filho vem do fato de ter conquistado uma mulher mais velha. Cheio de orgulho, ele sai antes que Hak possa esclarecer o mal-entendido. Quanto a Real e Ia, os dois passam a agir como amigos coloridos. Ia ainda não quer assumir um namoro oficial, mas também não quer ser apenas amigo. Só o tempo dirá se isso realmente vai dar certo, mas tudo indica que o caminho leva a um relacionamento. Por outro lado, vemos Lee acompanhado de um rapaz com quem já vinha conversando há algum tempo. Fica claro que ele está interessado. Convida o rapaz para um café, oferece carona depois e até carrega as coisas dele. Hak não consegue parar de pensar no julgamento do pai e conta seus receios para Moinfa. Ele entende e promete fazer tudo o que puder para que os pais de Hak o aceitem. Ele chega ao dia do aniversário do avô sabendo que aquele encontro familiar será uma bomba, pois é ali que a verdade sobre ele e Moinfa ficará impossível de esconder. Moinfa tem um momento a sós com o avô de Hak. Enquanto jogam xadrez, ele responde às perguntas do avô, que aceita tranquilamente o fato de o neto namorar outro homem. Já a mãe tem uma reação completamente diferente, ainda mais porque o marido havia dito que Hak estava namorando uma veterana da universidade. No entanto, ela logo entende que a preocupação e a ansiedade do filho vinham do medo de não ser aceito por ela. A partir disso muda de postura, o abraça e o aceita como ele é, contanto que esteja feliz. Agora chega o momento de enfrentar a fera. Conforme a comemoração começa, o clima na mesa fica estranho. Todos tentam agir como se fosse um almoço comum de aniversário, mas Hak está travado, Moinfa tenta ser educado e discreto, e o pai fica cada vez mais desconfiado. Todos esperam que ele apresente o namorado, mas ele quer fazer isso apenas depois de o avô apagar as velas. Quando o momento chega e os presentes são entregues, o pai estranha o fato de Hak e Moinfa terem dado o presente juntos ao avô, já que na cabeça dele, isso deveria ter sido feito com a namorada. Não dá mais para adiar. Hak respira fundo, mas trava. Moinfa fala por ele e diz que os dois estão namorando. Quando a ficha cai, tudo muda na hora. O pai explode, perde completamente o controle e transforma o aniversário do avô em um campo de guerra. Ele expulsa Moinfa e deixa claro que não aceita o romance de forma alguma. Todos aconselham Moinfa a ir embora por enquanto. Dentro da casa, a discussão continua. O pai ordena que o filho termine o relacionamento, afirmando que ele precisa construir uma família e ser feliz, pois acredita que um namoro entre homens não é duradouro. Mesmo com Hak tentando argumentar, tudo é em vão. O pai simplesmente não aceita. O restante da família fica preso em um impasse doloroso. Ninguém consegue ignorar a explosão do pai, e a festa se transforma em um desastre diante do avô. Hak conversa com a irmã. Ele deixa claro que não quer terminar com Moinfa, mas também não quer magoar o pai, e por isso não sabe o que fazer. Por outro lado, Moinfa também fica destruído. Ele se tranca no quarto e chora, entendendo que não há nada que possa fazer para que o pai de Hak o aceite. No dia seguinte, o pai dá uma tarefa a Baby, trazer o irmão de volta assim que a aula terminar. A esposa tenta fazê-lo compreender e enxergar que o mais importante é o filho estar feliz, algo que claramente ele não está agora. Os dois se encontram na escola, e Hak informa que o pai quer que eles terminem, mas deixa claro que não quer fazer isso. Ele acredita que é apenas uma questão de tempo e que se conversar com o pai mais uma vez e explicar melhor talvez ele entenda. Moinfa está disposto a enfrentar essa dificuldade ao lado dele, e os dois acabam declarando que se amam. Durante o jantar, Hak tenta falar com o pai sobre Moinfa, mas o pai não quer tocar no assunto. Além disso, decide que vai começar a levá-lo para a escola e buscá-lo sempre no mesmo horário, e também não vai viajar naquela semana. Ele acredita que está fazendo isso por preocupação, afirmando que apesar de o filho ter crescido, ainda não tem maturidade suficiente. Os dias passam, e o pai acaba praticamente prendendo o filho, pois não o deixa sair para lugar nenhum. Até que Baby pede permissão para levá-lo para sair com ela, mas por trás disso está marcando um encontro secreto para os dois em uma galeria de artes. Lá dentro, Hak observa as obras, em um dos quadros, vê uma frase escrita abaixo: "Adeus, meu amor." Ele se identifica imediatamente, pois sente que é exatamente para onde o relacionamento deles está caminhando. Quando se vira, Moinfa está à sua frente. Os dois estão machucados e sentindo muita falta um do outro. Dentro da galeria, Hak pinta e depois, já com o retrato nas mãos, Moinfa confessa que foi uma boa ideia ter pedido ajuda à irmã dele, porque estava morrendo de saudades. Hak, por sua vez, afirma que não vai desistir deles. Em casa, o clima continua pesado. A mãe demonstra que não concorda com a atitude do esposo, mas ele argumenta mais uma vez que só está preocupado com o futuro do filho.
Ele deseja que Hak tenha uma família, seja feliz e fique com alguém que cuide dele quando envelhecer. Ela entende a preocupação, mas acredita que essa vida que ele idealiza não é o que o filho precisa agora. Hak precisa viver essa experiência. O homem fica ainda mais surpreso quando o próprio pai admite que ele está errado. Independentemente de tudo, Hak continua sendo o mesmo. É seu neto e seu filho. Então, se a preocupação é saber se Moinfa é uma boa pessoa, que o tempo prove isso. A cena se torna extremamente emocionante, porque o pai luta contra si mesmo para aceitar a realidade do filho. Os dois, pai e esposa, ficam ali ao lado dele tentando convencê-lo, e isso acaba sendo decisivo. Ele começa a entender. Depois disso, vemos o pai em frente à escola, sério, pronto para conversar. Moinfa entra novamente, acreditando que essa é a melhor atitude. O pai não vai direto ao ponto. Ele começa com rodeios, tenta extrair informações sobre Moinfa, pergunta se eles se conhecem há muito tempo, como se estivesse realmente disposto a ouvir o outro lado. Hak relata toda a trajetória deles, inclusive como Moinfa o ajudou, o ensinou a ser mais corajoso, a ser ele mesmo e a se valorizar mais, coisas que antes ele não conseguia fazer. Por causa disso, hoje ele é mais feliz. Nesse momento, o pai finalmente abre o coração. Ele pede desculpas por nunca ter ouvido os pensamentos do filho e por não ter se preocupado com a felicidade dele. A partir de agora, diz que quer que Hak faça o que quiser, siga o que o coração mandar, pois quer vê-lo sorrir como antes. Faz apenas um pedido: se algum dia Moinfa deixar de fazê-lo feliz, que venha contar a ele. Os dois se abraçam em reconciliação e Hak chora, mas chora de alegria, porque finalmente o pai aceitou quem ele é. Em casa, o clima entre a família fica leve, e já fica marcado um jantar para Moinfa ir comer com eles. No dia seguinte, quando Moinfa entra na casa, encontra o avô de Hak desmaiado no chão. Ele chama uma ambulância imediatamente. Felizmente, o estado do avô não é grave, mas ele precisa ficar internado por 3 dias e tomar alguns cuidados. Do lado de fora, Moinfa consola o namorado. Quando os pais observam a cena, o clima fica um pouco estranho, pois o pai ainda não está totalmente acostumado a ver o filho dessa forma. Mesmo assim, sua postura já é diferente. Ele chama Moinfa para entrar e ver o avô também. Os dois passam a noite cuidando do avô. No dia seguinte, enquanto Hak ainda dorme, Moinfa acorda cedo e sai para comprar merenda para o namorado. No caminho de volta, encontra o pai de Hak, que também trouxe lanche para o filho. Nesse momento, ele percebe que Moinfa realmente se preocupa com Hak. No outro dia, quando o avô recebe alta, finalmente acontece o jantar em família, e tudo transcorre em completa harmonia. No entanto, o pai avisa que depois do jantar, gostaria de conversar com Moinfa. Ele pede perdão pelas palavras duras que disse anteriormente e explica que só estava preocupado com a felicidade do filho. Queria alguém que amasse Hak tanto quanto ele ama, mas agora percebe que essa pessoa pode ser ele. Ele apenas pede que Moinfa faça o filho feliz. Moinfa, claro, promete. Quando os dois entram novamente em casa, o pai deixa claro que aprova o relacionamento deles. Moinfa e Hak comemoram a conquista na porta da casa, extremamente felizes por terem superado essa dificuldade. Moinfa então prepara uma surpresa. Ele leva o namorado para a praia, onde brincam na água. Jantam ali na calmaria da noite. Hak até bebe um pouco, já que estão literalmente comemorando, e ainda assistem a uma apresentação luminosa, tudo preparado especialmente para ele. Depois disso mudam de ambiente. Hak está um pouco bêbado, mas ainda consciente. Ele se sente quente, e Moinfa pergunta se ele quer ajuda para se refrescar, mas o beijo que dá só faz o outro se sentir ainda mais quente. Hak senta no colo do namorado e pergunta como alguém tão lindo como Moinfa se tornou dele. Quando Moinfa responde sim, eu sou seu. Hak passa a demonstrar um domínio que nunca tinha mostrado antes. Afinal, Moinfa é dele, e isso lhe dá o direito de se entregar por completo. Os dois vão se envolvendo pouco a pouco e começam a se beijar com tanta intensidade e química, mas acabam fazendo amor de forma bonita e delicada, sem exageros. Depois, dormem no colo um do outro. Por outro lado, vemos o desfecho entre Real e Ia. Real quer uma resposta concreta e pergunta se Ia aceita namorar com ele. Ia ainda faz um pouco de charme, mas acaba aceitando. Quando diz sim, ele sai imediatamente. O episódio termina com a família de Moinfa e Hak reunida em um jantar, simbolizando a aceitação do relacionamento e o início de um novo laço entre as duas famílias. Real e Ia deixam de lado a indecisão e trocam um beijo digno de namorados. Todos os amigos se reúnem no ano novo, incluindo Lee, que inicia um romance com Claijai.
Hack entra em um ambiente cercado de flores e mais uma vez, Wen-Fa prepara um presente, um vídeo extremamente romântico dos dois, exibido em um telão, para que esses momentos nunca sejam esquecidos.